Graça e paz, meus queridos irmãos, é uma grande satisfação hoje trazer algo da parte de Deus para a tua vida. E hoje eu estou muito feliz que hoje eu estou com a minha digníssima esposa, Andréia. Fala aí, Andréia. Graça e paz, amados. É que não repara que eu não estou acostumado. Mas é assim mesmo, meus amados. Eu senti de Deus e hoje a gente tá falando algo da parte de Deus porque Deus colocou essa palavra no coração da minha esposa, né? E ela acha linda essa história e a gente sentiu da parte de Deus para trazer para a tua vida. E hoje a gente vai falar sobre a coragem e a providência de Deus. Aleluia, é o tema da palavra, a coragem e a providência de Deus. Que você venha descansar no Senhor, porque a providência de Deus já está indo de encontro com a tua vida. Porque esse Deus é fiel, esse Deus é soberano, aleluia. E Ele está contigo, e Ele é contigo. Meus queridos, você já sentiu aquele chamado de fazer algo difícil? E dentro de você sabia que era algo certo a fazer. E muitas das vezes a gente fica temeroso, a gente fica preocupado. Mas dentro do nosso interior você fala assim, não, isso é certo. Não, eu vou tomar essa atitude. E é dessa maneira que a Esther, né, a história de Esther, que se conta no livro de Esther 4,16, né, que foi uma mulher ousada. Eu creio se ela não tomasse aquela atitude, aquela vozinha que estava dizendo, não, vai lá que eu estou contigo. Vai lá porque eu sou contigo. E muitas das vezes a gente ouve o Espírito Santo e a gente com medo, por a gente se sentir inferior, incapaz, a gente não faz o chamado que o Senhor nos coloca para fazer perante aquela situação. Então seja forte, seja corajoso no nome de Jesus. Meus queridos, que você abra a sua Bíblia no livro de Esther 16, aliás, capítulo 4, versículo 16, que fala: se eu morrer, morrerei, mas se eu for salva, serei salva pelo rei. Olha que tremendo. Imagina a situação que Esther estava naquele momento. Se eu morrer, morrerei. Mas se eu for salva, serei salva pelo rei. Então ela era uma decisão, mas ela tinha uma certeza que aquela atitude que ela ia tomar, Deus estava com ela. E muitas das vezes a gente se encontra em situação difícil de tomar naquele exato momento. Mas eu falo para os amados irmãos que vocês estão me ouvindo aqui, seja forte e corajoso. Vá, porque Deus é contigo. Esther foi, ela estava colocando a vida dela em jogo, não só dela, mas de todo aquele povo. Mas ela ouviu a voz do Senhor. Querido, eu vou dar uma introdução sobre um pouco assim, uma pincelada na história da Esther. Aqui fala que Esther é uma órfã, criada por seu tio Mardoqueu. E no palácio não falou sobre a sua parentela com o tio. Esther foi escolhida para ser a rainha e também para salvar o seu povo, pois ela havia descoberto um plano de Amã para a destruição do judeu. Amã, engrandecido pelo rei Assuero, aproveitou a ocasião para preparar o seu plano de destruição contra os judeus. Esther teve a coragem de se aproximar do rei e pedir por misericórdia, apesar do risco de ser rejeitada. Deus usou a coragem de Esther para salvar o seu povo da destruição. Tá vendo, meus amados? Que tremendo, que ousadia. Imagina se ela não falasse com o rei. Querido, é tão tremendo como ela foi ousada. Ali Deus usou a vida da Esther. E ela chegou ali para o rei e pediu por misericórdia por aquele povo, né, André? É verdade. Como é que ela foi coragem? Como ela foi corajosa? É porque ela se dispôs, né, a fazer a vontade de Deus na vida dela, né? Então Deus encheu ela de ousadia. Imagina se ela não fosse ousada, André. O que seria? Aí ela não teria a capacidade de fazer, né, o propósito de Deus, né? Que era salvar o povo judeu. Agora você vê, através da coragem dela, primeiramente, e ela ser sensível à voz de Deus, né? Isso. E através da vida dela, aquele povo foi resgatado, aquele povo foi salvo. E Amã estava com algo tramado contra ela. E o povo, né?
Meus amados, Amã estava com tudo já planejado. Aleluias. Quantas das vezes, aleluias, pessoas te perseguem no teu trabalho, pessoas que tramam contra a tua vida, aleluias, porque aquele Amã estava tramando por trás, para levar todo aquele povo judeu à forca, para morrer. E justamente também a Esther ia junto também. Só que Deus é maravilhoso, porque Deus se mostrou, foi à frente da Esther, usou a vida da Esther e aquele povo foi resgatado. Não é verdade, Andréa? E o risco que ela Aleluia. Correu, né? Porque naquela época só podia ir assim, ter uma audiência com o rei quando o rei chamasse. Verdade. Não é a pessoa que ia lá e eu quero falar com o rei. Não, é quando o rei chamasse para audiência. Então vocês imaginam o risco que ela estava correndo, né? De estar ali diante do rei e o rei não levantar o cetro. Que quando o rei levantasse o cetro, ele estava querendo dizer que sim, aceitava a pessoa para conversar, para ter audiência. É verdade. Então foi tremendo o que Deus fez através da vida dela, né? Embora ela tenha feito um jejum, né? Ela convocou todo o povo judeu. E isso ela no palácio, ela não falou sobre a parentela dela com o tio para isso. Porque se o rei soubesse que ela era judia, talvez, né? Então Deus usou as coisas loucas, né? Para confundir as sábias. Porque como é que pode, né? Ela foi a escolhida, ela chegou na presença do rei porque ela agradou a Deus, né? Fez o jejum, tudo. Aleluias. Então foi só bênção, né? E ali o rei deu permissão para ela falar. Meus amados, então você vê como é que Deus trabalha, e Ele está trabalhando. Meus amados, se Deus é soberano, e vê se você se encontra numa situação parecida com a Esther, não com a mesma história dela, mas, não sei por que eu estou falando isso, mas Deus sabe. Eu não sei qual é a tua posição no teu trabalho, aonde você trabalha, mas muitas das vezes as pessoas estão tramando contra a tua vida. Mas seja corajosa, seja corajosos. Escuta a voz do Espírito Santo de Deus na tua vida, porque Deus é contigo. Como Deus foi com Esther, Deus é contigo, meus amados. Descanse no Senhor. Seja forte, seja corajoso, seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Porque aquele Amã queria acabar com tudo, armou marapuca para todas aquelas pessoas caírem e morrer. Mas Deus honrou o nome da Esther publicamente e acabou sendo a rainha Esther. Aleluia! Glória a Deus! Meus queridos, quantas das vezes a gente faz algo que as pessoas usam esse algo que tu fez, seja lá o qual for, na situação que você se encontrar, você fez uma benfeitoria, algo, e as pessoas se passou por você e recebeu toda a glória, só que não foi aquela pessoa, foi você que fez aquele feito maravilhoso. E não foi diferente com Mardoqueu. Mardoqueu tinha livrado um rei de morte, só que Amã se passou como se fosse ele que fez aquela benfeitoria, e aquilo ficou em segredo, e Mardoqueu humildemente não falou nada. Só que através da vida da Esther, a Esther exaltou a vida de Mardoqueu e chegou aos ouvidos de Mardoqueu. Quem foi que salvou, que fez aquele bem feito? Foi Mardoqueu, não Amã. É tremendo, meus amados. Aleluias. E quando a Esther levou ao rei, que foi Mardoqueu que fez esse ato heróico a favor do rei, e o rei achando que era Amã, o rei preparou todo aquele preparativo maravilhoso, só que Amã estava com aquela polpa, achando que era para ele. Honraria, né? Aquela honraria, Amã achava que era para ele, só que na hora o rei chamou Mardoqueu e honrou ele, aleluias. E Deus vai te honrar, meus amados. No nome de Jesus, eu como servo de um Deus Altíssimo, Deus vai te honrar. Descansa no Senhor, porque Deus é contigo, aleluia. Não se entristeça, não se desanime, não se desespere, não largue o arado, porque Deus é contigo. Aleluia, glória a Deus. E Deus foi com Mardoqueu e Deus honrou ele, aleluia.
Meus amados, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que Deus é maravilhoso. É que Deus é soberano. Eu me alegro no Senhor porque Ele está conosco. Por mais que a gente muitas das vezes a gente venha se sentir só, desamparado, todo mundo some, mas Deus é conosco, Deus é contigo aonde você for, seja no teu trabalho, seja no teu lar como sacerdote do teu lar, seja aquelas pessoas que você tanto ama e acaba ela ficar contra você. Saiba de uma coisa, Deus é contigo, meu querido, aonde você for. Deus é contigo, não condene essas pessoas que te julgam. Peça misericórdia. Peça misericórdia porque Esté pediu misericórdia a Deus, ao rei, a favor daquele povo, e o rei foi misericordioso. Meus amados, por isso que o tema da palavra é a coragem e a providência de Deus. A providência de Deus já está indo ao teu encontro nesse exato momento. Vocês que estão me ouvindo, vocês que estão assistindo essa tela, não sei qual horário, mas Deus é contigo no nome de Jesus, meus amados. Creia somente e descanse no Senhor. Amém? Vamos orar, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de misericórdia, Deus da providência. Ó Senhor Deus, vai de encontro, Pai, a cada situação. Honra cada filho teu, Pai, todos aqueles que estão assistindo, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, Pai, que essas pessoas, meu Pai, venham a ser honradas, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja no país que ela estiver. Meu Deus, ser com ela no nome de Jesus, porque Tu és fiel, porque Tu és soberano e santo. Oh Deus, eu como Teu servo, Teu filho, Pai, eu creio já na nossa vitória, Pai. Eu creio na vitória dos Teus filhos, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor já entrou com providência, que o Senhor já está honrando, seja no seu lar como sacerdote, seja na empresa, seja na faculdade, porque como Tu foi com Mardoqueu e com Esté, Tu será com cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, meus amados, que Deus abençoe a vida de vocês. Não deixe de compartilhar, de se inscrever no canal, ajuda esse canal, meus amados, vocês que estão ouvindo, no nome de Jesus, se inscreva, dá força para esse canal para alcançar muitas vidas, e vocês que tiver inscrito no canal, vai estar ali, a gente vai saber quem é que está, para a gente estar ali colocando nas nossas orações, intercedendo todos os dias, por cada um de vocês. Que Deus abençoe no nome de Jesus, meus amados. Amém e amém.